E aí, tudo bem? Aqui é o Edu. Nessa aula aqui eu quero mostrar para você a como criar uma lista suspensa dinâmica utilizando a função indireto. Tá? De forma que o preenchimento da nossa lista se condiciona automaticamente à inserção de novos valores. Tá? A gente vai utilizar a função indireto e também a função conte.valores, tá? Para fazer uma contagem aqui. Deixa eu só te mostrar um exemplo para você saber exatamente do que eu estou falando. Tá? Então aqui eu tenho uma listinha com 3 categorias e aqui nessa célula, né, eu tenho uma lista suspensa para que eu escolha cada uma das 3 categorias. Tá? Então tenho 3 categorias e vou escolhendo aqui. Conforme eu adiciono uma nova categoria aqui, então por exemplo, eu vou colocar aqui a categoria moradia, automaticamente a minha lista agora já contém esse novo dado, independentemente da quantidade de dados que eu insira aqui, que eu acabe adicionando posteriormente, tá? Ou seja, a minha lista suspensa ela não vai ficar restrita apenas a um intervalo. Ela vai ficar restrita à digitação de novos valores aqui, certo? Então você pode colocar quantos valores você quiser aqui, quantas categorias você quiser, sem se preocupar em editar a sua lista suspensa para que ela pegue os novos valores aqui, caso você tenha definido como um intervalo, né, um intervalo fixo, né, delimitado aqui de acordo com uma quantidade de células, tá? Vamos lá então, vamos pegar aqui minha planilha fontes, né, que é a planilha que eu vou utilizar. A primeira coisa que você tem que saber é como a gente cria uma lista suspensa, tá? Eu não vou dar muitos detalhes em relação a isso, porque eu já tenho um vídeo falando sobre isso, sobre criação de lista suspensa, com vários detalhes, inclusive, tá? Mas basicamente, né, você vai vir aqui na guia dados, né? Vem aqui na ferramenta de dados, com a célula selecionada, claro. Clica em validação de dados, escolhe aqui a opçãozinha lista, e aí aqui na fonte você seleciona a fonte da sua lista. Por exemplo, ó, esses 3 itens aqui das categorias, certo? Então aí você fecha a sua listinha aqui e basicamente você tem então as 3 opções para serem escolhidas aqui, só que elas não vão ser atualizadas automaticamente, claro, né? Porque se a gente vir aqui a gente vai perceber ó, que a fonte ela é restrita a B3, ao intervalo, né, que vai de B3 até B5. Outra alternativa seria a gente utilizar um nome definido aqui, e eu já falei sobre isso num vídeo passado, tá? Vou deixar o link aí também na descrição e nos cards. Então, basicamente, o que a gente pode fazer aqui? Selecionar esses 3 itens aqui das categorias, né? E aí, o nome definido você pode dar de várias maneiras, tá? Mas, por exemplo, se você quiser utilizar a maneira mais habitual do Excel, você pode clicar aqui em fórmulas, tá? E vir aqui em definir nome, ok? Dentro do grupinho nomes definidos. E aí você vai dar um nome aqui para esse intervalo específico, certo? Então vamos supor aqui que eu queira dar o nome de categorias, ok? E aí ele vai ser restrito de B3 até B5 também. Vamos dar um ok aqui. E aqui dentro da guia dados, tá? Dentro da validação de dados em forma de lista, ao invés de a gente colocar B3 até B5, a gente simplesmente digita categorias, certo? E vamos dar um ok. Esse é o nome definido. O nome definido faz referência a essas 3 células, portanto, essas 3 células vão aparecer aqui. Caso eu adicione mais um item aqui, por exemplo, moradia, esse item não vai aparecer aqui porque o meu nome definido ainda está restrito, né, a essas 3 células aqui. Basicamente, eu poderia alterá-lo aqui ó, em gerenciador de nomes, guia fórmula gerenciador de nomes, tá? Tá vendo o meu nome definido aqui? Categorias. 2 cliques, e ao invés de B3 até B5, agora eu seleciono até B6, certo? E aí eu teria, então, né, uma nova abrangência do meu nome definido funcionando aqui também para minha lista suspensa. Esse método é bastante útil, né? Só que de qualquer forma você vai ter que ficar alterando o nome definido toda vez que você adicionar novos itens aqui, tá? Então deixa eu deletar esse item aqui, só manter os nossos 3 aqui. É claro que melhora muito, né, o fato de a gente usar o nome definido aqui dentro da lista suspensa, porque depois a gente pode alterar o nome definido sem ficar mexendo na lista suspensa. Especialmente se a gente tiver aqui muitas células, né, que precisam dessa lista suspensa que faz referência, né, a essas categorias que a gente tem aqui. O que a gente vai fazer então? A gente vai utilizar uma combinação agora da função indireto com a função conte.valores para que a gente consiga fazer um nome definido dinâmico para que a nossa lista suspensa se torne dinâmica também conforme a digitação de novos dados aqui dentro, tá? Então, entendendo agora qual é a minha lógica. A minha lógica é o seguinte, a minha lista dinâmica ela sempre vai começar em B3, só que o Excel precisa saber onde é que ela vai parar, tá? Então, atualmente ela tem que parar em B5, mas se eu tiver um dado digitado em B6, então ela tem que parar em B6. Se eu tiver dados até B7, ela tem que parar em B7. Então o início dela é sempre fixo, B3, mas o final dela, né, o fim, a parte final da nossa referência, ela vai se alterar de acordo, né, com o preenchimento de dados aqui. O que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode usar a função indireto para fazer essa referência dinâmica, né? Porque a função indireto, e ela é uma função um pouquinho chata de entender às vezes, tá?
porque ela é uma função totalmente oposta ao que a gente utiliza dentro das funções do Excel, tá? Ela tem um propósito completamente oposto, né? Ela vai transformar textos em referência. Tá? Então aqui a referência vai ser alterada, ela vai ser sempre alterada conforme eu aumentar a quantidade de categorias aí, de itens, tá? Então eu não consigo colocar uma referência muito fixa ali, eu preciso que ela se altere, mas o início dela é fixo, certo? E aí ela vai se alterar conforme a quantidade de dados que eu tenho aqui, conforme a quantidade de células preenchidas que eu tenho aí. E aí entra então a nossa função conte.valores, porque a conte.valores ela consegue contar quantas células, né, dentro de um intervalo estão preenchidas, ou seja, quantas células contêm algum tipo de dado, não estão vazias, basicamente, né? Então vamos entender o que a gente vai fazer aqui para depois a gente montar, tá? Para ficar mais fácil. Vamos utilizar aqui a função conte.valores, certo? Eu já tenho um vídeo sobre ela, caso você queira dar uma olhadinha, tá? Mas ela vai basicamente contar os valores, quantas células estão preenchidas, tá? E aqui eu vou utilizar a referência para a coluna B inteira, tá? B aqui, vamos fechar o parêntese e vamos dar um Enter. 4 significa que 4 células estão preenchidas, certo? Se eu venho aqui embaixo e adiciono, então, uma nova categoria, moradia, eu tenho 5 células preenchidas, certo? Então agora eu tenho mais uma que eu tenho 5, 4 daqui e uma do cabeçalho, tá bom? Agora, olha só que bacana, tá? Se a gente sabe que a nossa lista suspensa, né, que o nosso nome definido, ele tem que começar em B3, mas a gente não sabe onde ele termina, veja só, aqui ele vai terminar em B6. O que é B6? B6 nada mais é, no caso aqui o número 6, B6 nada mais é, se a gente for analisar o número 6, tá? O número da linha número 6, a linha número 6 nada mais é do que a contagem de 5 mais 1. Certo? Porque a gente tem uma linha em branco aqui em cima, tá vendo? Então a gente vai adicionar mais um. Se a gente vem aqui e adiciona, olha só a lógica, tá? Saúde, que seria uma nova categoria. Deu 6 aqui, né? Ou seja, a gente tem 6 itens aqui. Então a minha lista suspensa agora ela vai até a linha 7, tá vendo? A linha 7 nada mais é do que a contagem dos meus valores mais 1. Então olha que interessante, basicamente, né, toda vez que eu vou adicionando novos itens aqui, né, preenchendo novas linhas, na verdade o número dessa linha, o que é? É o número é a contagem de dados, né, que a gente tem aqui, a contagem de células preenchidas mais 1. Então a gente sempre vai ter essa dinâmica, contou a quantidade de células preenchidas mais 1. Agora, olha só o que a gente vai fazer aqui, tá? Vamos colocar a função indireto aqui. Como eu disse para você, se você tiver um pouco de dificuldade com essa função indireta, eu recomendo que você veja um vídeo em que eu explico basicamente como que ela funciona de várias formas ali para você entender, mais o grosso dela, tá? O propósito dela é simplesmente transformar um texto em uma referência. Então, eu tenho que fazer com que um texto se transforme em uma referência. Então, basicamente, aqui a gente vai transformar a nossa referência em um texto, ok? Por quê? Porque ele vai ser um termo fixo. E aí, a partir desse texto, a função indireta vai transformar esse texto, né, em um termo de referência, exatamente, só que como ele é um texto, ele é sempre fixo, ele não muda, né? Então, essa é a vantagem, tá? E qual será, então, essa referência? Essa referência será justamente a nossa listinha de categorias, tá? Então, vamos lá? Onde ela está? Aqui, a gente está utilizando a nossa lista suspensa, né, o nosso nome definido, dentro da planilha fontes aqui, tá? Então, é interessante que você nomeie a planilha também, ok? A planilha específica de fontes, principalmente se você for utilizar uma lista suspensa em outras planilhas também, tá bom? Aqui eu estou mostrando tudo na mesma planilha, mas geralmente a gente costuma separar, tá? Colocar a listinha de categorias em uma planilha à parte, auxiliar ali, e depois a gente preenche, no caso, as listinhas suspensas nas planilhas realmente úteis, tá? Mas vamos lá, vamos colocar aqui então a referência, fontes, né? Que é o nome da nossa planilha aqui, tá vendo? Fontes. Ponto de exclamação, porque quando a gente vai fazer uma referência a uma célula dentro de uma planilha, a gente separa o nome da planilha e o nome da célula com ponto de exclamação, tá? E agora a gente vai fazer referência à primeira célula, que ela é sempre fixa, lembra? B3 aqui. E aí, então, a gente vai ter que digitar tudo, tá? Então, cifrão B, cifrão 3. Por que o cifrão? Para fazer o travamento da célula, tá? Referência absoluta aqui. O Excel não pode depois analisar, começar pelas demais, tá? Também explico sobre referência absoluta e relativa num vídeo bastante longo aí, mas que tem bastante informação. Vou deixar na descrição do vídeo e nos cards também, ok? Então vai começar em B3 e vai terminar onde? Vamos lá, 2 pontos agora para fazer referência ao intervalo, né? Vai terminar em alguma célula da coluna B. Então vamos colocar aqui novamente, cifrão B, cifrão. Agora a gente tem que colocar o número da célula. Só que a gente não sabe qual é o número da célula porque ele vai mudar de acordo com a quantidade de itens que a gente digitar, né? Essa aqui, no caso, é a parte fixa da nossa referência. Então a gente vai colocar aspas aqui para fechar essa parte fixa.
Tá? Então, isso aqui é o fixo, isso aqui o Excel vai transformar em referência. Agora, falta o número da célula da coluna B ali para fechar a referência. Esse número a gente vai obter através da função conte.valores, tá? Então, aqui, para a gente juntar esse termo com o próximo termo, já que a função indireto está fazendo referência de texto, então a gente vai fazer uma concatenação, tá? Sinal de concatenar no Excel é o e-comercial, então ele vai juntar uma coisa com a outra. E aqui, então, a gente vai colocar agora a função conte.valores, certo? Conte.valores de quê? Da coluna B inteira. Eu gosto de usar a coluna B inteira, tá? Mas preste atenção que se você for utilizar a coluna B inteira, ela tem que servir exclusivamente para isso, tá? Se você começar a colocar itens aqui em cima ou aqui embaixo e escrever, o Excel vai contar, tá? Ele vai contar esses itens, tá? Ele vai contar essas células também dentro de toda a coluna. E aí você vai ter que fazer uns ajustes ali no finalzinho aqui que eu vou mostrar, tá? A quantidade de células que a gente vai somar ou subtrair. Certo? BB. O interessante é travar aqui também, tá? Então pressiona um F4 aí ou coloca cifrão antes da B, antes das letras aí, né, B e B, para travar sempre a coluna B, certo? Porque é um intervalo sempre fixo, né? É interessante que a gente trave, porque o nome definido ele é justamente um intervalo fixo. E aí lembra que o último item é sempre o número da linha, né? No caso, o número da contagem de valores aqui, né? Mais 1, né? Então aqui, ó, a minha linha 7 vai até a linha 7, né? Linha 7, na verdade, é a contagem de valores, que 6, né? São 6 mais 1. Por que 1? Porque 1 da célula que ficou vazia aqui, né? Então ele conta 6 mais 1 vai parar na 7. Então ele tem que parar na linha 7. É o que a gente vai fazer aqui. Conte.valores deu 6, a gente vai colocar mais 1 no final. Para quê? Para que tudo isso aqui retorne o número 7. Aí o número 7 ele vai ficar o quê? Concatenado, né? Colado com o cifrão aqui depois do B. Aí a função indireto vai reconhecer o quê? Vai reconhecer isso aqui como B7. E depois B8, B5, B9, B10 e assim por diante, tá? Fechou o parênteses aqui, então, função indireto. Vamos dar um Enter e ver o que acontece? Olha só, tá buscando meus 5 itens aqui. Se eu tiro um item, ó, saúde, ele some daqui também. Agora, se eu insiro ele de novo aqui, tá? Ó, saúde aqui, ele aparece aqui também, tá vendo? Então, essa aqui vai ser a nossa lista suspensa, obtida através da função indireto. Como a gente já fez ela aqui, então seria legal a gente só copiá-la aqui, né? Deixa eu só copiar, então, a nossa fórmula que a gente utilizou aqui, ó. Essa fórmula toda, Ctrl C, tá? Peguei ali na barra de tarefas, tá? Da barra de fórmulas, né? Ctrl C. Agora a gente vem aqui na guia fórmulas, gerenciador de nomes. E aqui dentro de categorias que a gente criou, lembra? A gente vai dar 2 cliques e editar. Então, ao invés de utilizar a fonte B3 até B6, né, que parava aqui em moradia, a gente vai substituir a referência da fonte por essa fórmula que a gente criou. Então, a gente vai dar um Ctrl V aqui e colar justamente essa fórmula que a gente acabou de criar. Vamos dar um OK aqui. Perfeito. Agora, a nossa referência desse nome definido, ela é uma fórmula e não necessariamente um intervalo fixo. Olha o que acontece aqui, então, agora eu tenho até saúde aqui. Se eu tiro saúde, ó, se eu deleto saúde desaparece daqui também. Se eu adiciono uma nova categoria, vamos colocar saúde de novo aqui, tá? Essa nova categoria aparece aqui também. Deixa eu só deletar isso aqui para você não se confundir e achar que a nossa lista suspensa está buscando os dados aqui da coluna F, tá? Não tá, não. Tá buscando os dados aqui, ó, tá vendo? Da coluna B, justamente pelo nome definido, personalizado, dinâmico que a gente criou. E aí, como a gente utilizou a coluna B inteirinha como referência, então a quantidade de dados que a gente colocar aqui independe, tá? Vai ser infinita. Você pode preencher aqui quantas categorias você quiser, e essas categorias vão ser todas atualizadas em qualquer lista suspensa que você tenha que faça referência a esse nome definido que a gente criou aqui, que contém a função indireto fazendo uma referência dinâmica a esse intervalo aqui, certo? Espero que você tenha entendido. Caso tenha alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Lembrando que essa planilha está disponível para download, é só acessar o link na descrição. Eu espero você então numa próxima aula. Até mais!